Amém, irmãos? Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode se sentar, fica bem à vontade, em nome de Jesus. Estou aqui, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento você também que está em casa, em nome de Jesus. Sinta-se alegre, sinta feliz, porque o Senhor é que te trouxe nesse lugar. Em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui bem melhores que nós entramos. Irmãos, que o nosso coração se abra, porque Jesus está à porta. Mas nós temos vivido tempos difíceis, onde os nossos corações têm ficado fechados para o Senhor. Muito aberto para o mundo, mas muito fechado para o Senhor. Somos mais mundanos do que cristãos, irmãos. Mas em nome de Jesus, a fé vem por ouvir e ouvir a mensagem de Deus. Que a cada dia nós deixamos o nosso coração ser transformado e a nossa vida ser transformada. Convido os irmãos a abrir em Mateus capítulo número 7. Confesso aos irmãos que cada vez, eu amo falar de Jesus, toda vez eu falo isso, né? Eu gosto mesmo, irmãos. Sou apaixonado com Jesus. Irmãos, toda pessoa que conheceu de Jesus de verdade é apaixonada com Ele. Porque eu sei a prisão que eu vivia. Eu sei aonde eu estava. Hoje eu me sinto livre, irmão. Vou e volto, vou aonde eu quero. Não tem um inimigo mais, não tem... irmãos, eu sou livre, isso não tem preço. Não é? Aquilo que eu não tinha, hoje eu tenho. Não sou agarrado em vícios, para a honra e glória do Senhor. Eu sou um cidadão livre. Então é por isso que eu sou muito grato a Deus. Mas não sou um pregador. Peço aos irmãos que me compreendam, mas eu vou falar daquilo que eu vi e daquilo que eu vivo com o Senhor um pouquinho, né? Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz que a palavra é viva e poderosa. Basta eu ler a palavra aqui, que ela já é o bastante para penetrar no seu coração. Basta uma palavra e sua história vai ser mudada. Basta uma palavra, a cura chega na sua vida. Basta uma palavra e a prosperidade chega na sua vida. Basta uma palavra e a paz de Cristo, que supera todo entendimento, entra no seu coração e você vai sorrir mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio da luta. Basta uma palavra, irmão. Deus é Deus provedor, é Deus que abre porta, é Deus que fecha a porta, e Ele que abre porta onde você não está vendo. Amém? Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque era edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, que eu seja instrumento do Senhor aqui nessa noite, Pai. Que não seja eu mesmo, Pai. Prepare os corações, Senhor, para que essa palavra penetre neles, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, sabemos que esses são os últimos versículos de um sermão do monte. Um sermão, irmãos, quer aprender de Jesus, quer andar bem por esse mundo de pecado, leia o sermão do monte. Os ensinamentos de Jesus estão todos aqui. E eu, se fosse para dar um título a essa mensagem, eu diria: o servo prudente. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis, onde os cristãos não têm sido mais prudentes, não têm zelado pelo nome do Senhor, têm vivido, às vezes, de modo perigoso, de modo que não agrada ao Senhor. E o Senhor disse que Ele vai voltar, irmão. Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor.
em nome de Jesus. Nós precisamos ser prudentes no Evangelho. Nós precisamos vigiar no Evangelho. Nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para conosco. E a Bíblia diz que somente os prudentes entrarão no reino de Deus. Somente os prudentes receberão a bênção do Senhor. Como está a sua vida? Você é prudente ou louco? A palavra do Senhor diz que tem 2 grupos dentro da igreja. Uns prudentes e outros insensatos, sem juízo. Que tipo de pessoa você tem sido? Como está sua vida com Jesus Cristo? Irmãos, em alguns, eu vou voltar para esse texto, mas alguns ensinamentos anteriores me chamam a atenção, quando Jesus deixou de ensinar tanta coisa boa, irmão, e ele termina o sermão dizendo assim, sejam prudentes. E ele diz, no Mateus capítulo 7, versículo 21, um pouquinho atrás, aí diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, você acredita em Deus? Acredita? Amém? Tem certeza? Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. Jesus é o Senhor da sua vida? Se você acredita, você está debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Você só faz as coisas que Jesus permite. Porque entre acreditar em Deus e ter Deus como Senhor da sua vida, a distância é muito longa. Eu vivi no meu passado acreditando em Deus. Você também, eu creio que acreditava. Acreditar em Deus não vai te salvar. Acreditar em Deus não vai te levar para os céus. Irmãos, você precisa de entregar a sua vida para o Senhor Jesus e deixar Ele ser Senhor da sua vida. Ontem eu estava pregando para de outra religião, lá na roça eu parei com ele. Meu irmão, você diz que acredita em Deus, mas a vontade que é feita na sua vida é a sua vontade. Você diz que acredita em Deus, mas você é o Deus da sua vida. Você faz o que você quer, irmão. Você nunca pergunta a Deus se pode ou se não pode, se deve ou se não deve. Irmãos, entre acreditar em Deus e ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a distância é muito grande, irmãos. Sabe o que me conduz por essa vida de pecado e tem me dado forças, irmão? Eu estou sempre com os olhos fitos nos céus, porque eu sei que Deus está me vendo aonde eu estiver. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, irmão, porque às vezes as pessoas até preocupam com quem está do lado. Às vezes quer fazer tudo direitinho para o patrão, para a esposa, para os filhos, para os pais, para o pastor, mas tem um coração que não agrada o Senhor. Estão vivendo tempo em que as pessoas estão mais preocupadas com os homens do que com Deus. Irmãos, eu sei que nós temos que preocupar com os homens. Eu sei que eu tenho que dar um bom testemunho para os homens, mas o mais importante é o que Deus pensa de mim. O mais importante é o que Deus pensa de você. O que você acha que Deus tem pensado do seu cristianismo? O que você pensa da sua vida cristã? Tem agradado o Senhor? Irmãos, Jesus, Ele quer e Ele precisa ser Senhor da sua vida. Sabe por que as igrejas estão frias? Os problemas têm chegado nas igrejas? Porque não deixa Jesus agir na sua vida. Irmão, se Jesus estiver no controle da sua vida, irmão, eu tenho certeza que a sua história vai terminar da melhor forma possível. Vinde bendito do meu Pai. Em Mateus, seguindo aí, capítulo 7 também, vamos andando um pouquinho para trás, versículo 13 e 14. Até Jesus chegar lá no prudente, ele deu esse monte de conselho, irmão, estou dando só um pouquinho. É muitos conselhos maravilhosos do Senhor, que diz assim, entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição,
e são muitos que vão entrar por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos que vão se acertar com ela. Irmãos, o Senhor está dizendo o seguinte, que tem duas portas na igreja. Duas. Não é o mundo não, tá, irmão? O mundo não conhece Deus não. Não tem porta para eles não. Já estão perdidos. Ele está falando é para nós dentro da igreja. Se você diz que você tem que entrar pela porta, entre pela porta estreita. A porta estreita, Jesus disse, eu sou a porta. Aceitar Jesus, irmão, às vezes no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de necessidade, de várias coisas, ou às vezes por uma pregação, irmão, aceitar Jesus, até às vezes a gente convence a pessoa a aceitar, a receber Jesus na sua vida. Mas a Bíblia diz que a porta é estreita, mas apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos que vão entrar por esse caminho. Irmão, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, o que Jesus está dizendo, o conselho de Jesus para nós, é que nós precisamos aceitar Jesus, mas nós precisamos andar nos caminhos de Jesus. Não é? Eu já falei várias vezes, às vezes a gente leva as pessoas ao batismo, leva as pessoas a um casamento que elas não são casadas, mas elas não conseguem ver Jesus. As pessoas precisam entender que quando nós aceitamos a Jesus, nós não andamos mais no caminho que nós andávamos antes. Por isso que a Bíblia chama os cristãos de convertido. Conversão, falo várias vezes, nunca vou deixar de falar. Conversão é andar no sentido contrário que você andava antes. Hoje você já não vai mais no mesmo lugar, não fala as mesmas coisas, não veste as mesmas roupas, não faz o que você fazia, não guarda mágoa, perdoa os outros, faz o bem aos outros. Conversão é mudança de vida, irmão. A porta estreita requer essas coisas de nós, irmão. Nós precisamos de entender que existe um caminho para nós termos andado. O pastor Revo estava aqui hoje. Convidamos 3 células para um propósito da igreja. Sabe quantas pessoas tinham? No horário das 6, das 5 tinha a Fabiana e a Cidinha. Das 3 células, tinha o pastor Everton. Irmãos, como que as pessoas dizem que querem seguir a Deus, se um propósito de uma célula onde nós somos irmãos, onde nós congregamos, e ninguém ajuda ninguém? Ninguém está nem aí para ninguém. Eu fiquei triste, irmão, eu olhei para aquilo e falei, não é normal. Um pastor, falei, e eu, se eu chamar, não vai vir nem eu. Vai ficar menos ainda, 0. É muito sério, irmãos. O que vocês estão pensando da vida? Irmãos, se você não ora, se você não tem prazer, se você não ama vidas, que cristianismo é esse? Que caminho estreito é esse? Você está andando na porta larga, irmão. Você quer riqueza, você quer saúde, você quer paz, quer alegria, mas não quer compromisso com Deus. Existe um caminho apertado. Se você está muito bem, não está te faltando nada, venha orar para quem precisa. Se você precisa, venha orar conosco, que nós vamos orar junto com você. Nós somos um corpo, irmão. Nós precisamos andar junto. Isso muito nos assusta. Aonde nós vamos parar com a igreja dessa forma, irmão? Voltando mais um pouquinho, em Mateus capítulo 6, versículo 24. Nós precisamos escolher o caminho apertado para andar, irmão. Precisamos entregar a vida para Jesus, mas andar no caminho apertado. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer um e amar outro, ou de devotar a um e desprezar outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, Jesus falou assim: se vocês ficarem apaixonados pelas coisas do mundo, não tem como vocês me servir. Irmão, nós cristãos
Tem um certo grupo de pessoas que gostam até de seguir pastores que pregam só prosperidade. Somos apaixonados com as coisas do mundo. E nem todos nós estamos preparados para receber essas coisas, irmãos. Se bobear, isso vai afastar nós de Deus, vai te endurecer o coração. É perigoso. Não tem como servir a dois. Irmão, só tem um caminho: Jesus Cristo. Entrega a sua vida para Jesus Cristo, confia nele e tudo Ele fará na sua vida. Ele vai te dar domínio próprio nas suas finanças, se você não tem, né? Tem gente que, meu Deus, só a misericórdia, não tem domínio nenhum, cara. É muito triste, e quer que Deus abençoa. Eu fui dar um conselho a uma pessoa, e ele diz assim: eu preciso de ganhar mais. Eu falei: não, meu filho, você precisa de ser organizado. O ganhar mais, você vai gastar mais também, vai continuar a mesma coisa. O que você precisa é de Jesus na sua vida, não é? Eu preciso de orar, ande com quem ora. Eu preciso de melhorar minhas finanças, ande. Não tem como servir a dois senhores. Entrega a sua vida ao Senhor, irmão. Faça aquilo que o Senhor te pede. E eu tenho certeza que nunca há de faltar o pão de cada dia, nem a alegria do Senhor. Irmãos, mas voltando para Mateus, capítulo 7, versículo de número 24, diz assim, ó: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado ao homem que as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque era edificada sobre a rocha. Irmãos, chuva, enchente e vento. Todos nós estamos sujeitos a problemas naturais. Riquezas, tristeza, angústia, luta, doença. Todos nós estamos sujeitos às coisas naturais. Mas as espirituais são para poucos. A Bíblia diz que salvação é para poucos. Eu não sei como você encontra. Eu sei que eu tenho pessoas próximas de mim que estão passando por luta. Todos nós estamos sujeitos a lutas. Mas Jesus diz que você não vai cair. Não vai cair, porque o Senhor é contigo. Mas ninguém está isento de problema, de luta, de enfermidade, de problema, de tristeza, de angústia, de frieza. Ninguém está isento, irmão. Todos nós estamos sujeitos a problemas. Todos nós estamos sujeitos a apaixonar pelas coisas desse mundo. Todos nós estamos sujeitos a viver uma vida na luta. Eu tenho um irmão meu que abandonou a igreja porque as coisas não deram certo para ele nas finanças. E ele disse: não está dando certo. E ele voltou para o mundo. Voltou para a bebida, voltou para o adultério e enriqueceu. Irmãos, e tem alguém também nas escrituras que pensa assim. Porque às vezes, irmão, a gente olha, se você olhar para a cidade de Miraí, as pessoas que têm mais saúde e mais riqueza, às vezes nem cristãos são. Mas vamos entender isso com o salmista? Abra comigo no Salmo de número 73. Vamos entender o que Deus... Alguém que acredita em Deus, mas que os pés dele quase se desviaram. Irmão, quantos cristãos estão desviando porque olha para o mundo? Do versículo 1 ao 5 diz assim, ó: com efeito Deus é bom para com Israel, para os que de coração limpo. Aí o salmista olha para ele, o salmista Asaf, e diz assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os meus pés, pouco faltou para que se eu desviasse meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não havia preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partiram das canseiras dos mortais,
nem são afligidos como os outros homens. Irmãos, a Escritura Sagrada tem resposta para tudo. Tem momentos que a gente olha para o mundo e parece que o mundo é mais feliz do que nós. Não parece? O salmista diz assim: eu estou doente, eu não tenho dinheiro, o mundo tem dinheiro, o mundo tem saúde. Aonde é melhor para nós? Mas Deus, na sua rica misericórdia, irmãos, pediu ele para ele entrar no templo. E no versículo 13 diz assim: e ele começou a falar: com efeito, inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã sou castigado. Olha a situação dele, hein? Se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei qual é o fim deles. Irmãos, nós estamos falando de pessoas prudentes. O que adianta o homem ganhar o mundo todo, chegar naquele último dia e o Senhor disser para ele: não te conheço? Em Eclesiastes diz assim, que um homem pode viver 1000 anos, ter 100 filhos, e no dia do juízo ser reprovado, irmão. O salmista entrou no templo, eu acredito que Deus falou: olha para cima. Ele deve ter olhado. Você me vê? O salmista deve ter dito: sim, eu te vejo. O mundo lá fora não me vê. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não interfere, é na semeadura do homem. Irmãos, as bênçãos naturais são para todos, mas as espirituais são para poucos. O Senhor quer que você entenda que mesmo no momento de luta e de aflição, Ele está do seu lado, porque o Senhor corrige e castiga o filho que Ele ama, irmão. A única coisa que Deus não quer é me perder e te perder, irmão. Ele quer te salvar. Irmãos, tudo que o seu filho pede, você dá a ele. Os meus eu não dou, porque nem tudo vai ser bom para eles. Assim é Deus conosco também, irmãos, não é? Mães gostam de dar uma chineladinha nos filhos, né? Em nome de Jesus. É necessário, irmão. Aquilo dói, mas é necessário. Aquilo é bom para ele. Irmãos, em nome de Jesus, nunca olhe para o mundo e esqueça de onde Jesus te tirou. Irmão, eu fiquei no mundo e tinha bastante fartura de finanças, assim, não rico, né? Mas o bastante para fazer coisa que não devia. Irmão, mas eu não tinha felicidade, não tinha alegria, não tinha nada. Em nome de Jesus, só o pecado me preenchia. Será que hoje eu quero voltar para trás, para aquele mundo perverso, onde castiga a gente, onde nós tornamos escravos da prática nossa, irmão? Em nome de Jesus, o que eu mais quero é liberdade, o que eu mais quero é ser prudente, o que eu mais quero é viver para Jesus. As bênçãos espirituais são para poucos. A Bíblia diz que o caminho é apertado, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que acertam por ela. Irmãos, você que é bom em matemática aí, o que é pouco de muitos? O que é pouco de 1000? O que é pouco de 100? Nós temos 300 membros. O que é pouco de 300 membros? Você já pensou, a salvação são para quantos, hein? O próprio Jesus diz: é poucos o que acertarão com ela. Quem dera que a nossa igreja, que todos se acertassem com essa porta. Eu quero encontrar com todos vocês no céu. E eu também quero ir, tá, irmão? Que eu também sou um pecador. Todo dia eu me arrependo, todo dia eu peço que Deus tenha misericórdia de mim. Hoje mesmo eu estava pedindo a Deus: Senhor, se o Senhor não estiver comigo, o que eu vou fazer naquele lugar, Senhor? O que eu posso fazer naquele lugar, Senhor? Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Nós precisamos ser prudentes.
Não desperdice cada palavra que você ouviu aqui, em nome de Jesus Cristo, em todos os cultos. Por favor, leia as Escrituras, ore a Deus, tenha prazer nas coisas do Senhor, em nome de Jesus. A maior parte você usa para você mesmo ou para Deus, irmão. Nós andamos mais preocupados com nós mesmos do que com Deus. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Prudente é aquele que pratica a palavra de Deus. Você tem praticado as palavras do Senhor? Você tem vivido o evangelho do Senhor? Porque se você não vive, irmão, nesse texto aqui, sabe o que significa chuva? Os rios transbordarem, enchente e ventos. Chuva, enchente e ventos. O tempo das águas está chegando aí. Quem mora na beirada onde vai água, né, sabe o que eu estou falando. A chuva caiu, é bênção, parece que está tudo bem. Mas quando a água sobe, você que mora lá em cima, preocupa com quem está aqui embaixo na enchente? Ou dorme tranquilo? Mas eu tenho uma notícia: se a chuva não te pegar, porque é juízo de Deus, essa chuva, essa enchente e esse vento, a Bíblia diz que é juízo de Deus no último dia que o Senhor venha nos buscar. Se você escapar da chuva, porque mora lá em cima, se escapar da enchente, porque mora lá em cima, o vento do Senhor vai te pegar. Não tem lugar que nós estaremos escondidos, porque o Senhor vai te buscar onde você estiver. O vento do Senhor vai bater contra a sua casa. Quem sabe você está achando que você escapou? Escapou da chuva, da enchente? Mas o vento vai te pegar. O vento, a chuva e a enchente é condenação do Senhor. Ele vai bater. Mãe, o vento bateu na sua casa, mas ele não vai te derrubar dessa vez, não. Fique tranquila, em nome de Jesus. O vento bateu, bateu forte, mas Jesus está no controle da sua vida. Se tem alguém que ama mais a mãezinha dele do que eu, não tem, eu amo muito, eu tenho pedido muito por ela. Minha mãe é minha amiga, minha companheira. Faça do seu pai e sua mãe o seu melhor amigo, o seu melhor companheiro. Isso vai te fazer bem demais. Graças a Deus é minha companheira de oração e hoje eu estava pedindo por ela. Minha mãe está passando por umas lutas. Mas tudo isso, ela está cada vez mais próxima do Senhor. Outro dia eu disse uma frase, e eu vou voltar a repetir. Pastor Everton, aquilo que não mata, deixa a gente mais forte, para a glória do Senhor. Muito mais forte, muito mais forte. Vai andar sobre as águas, em nome de Jesus Cristo. Aquilo que não nos mata, nos deixa mais forte, Laésio. Aquilo que não nos mata, nos deixa nós mais próximos de Deus. É melhor ter um rosto entristecido com um problema, mas ter um coração entregue nas mãos do Senhor. É melhor ter problemas e a minha vida ser do Senhor, do que estar tudo certo na minha vida e eu não tenho agradado ao Senhor. O vento pode bater, irmãos. E para nós estarmos terminando, abra comigo em 2 Pedro. Porque o que Jesus me prometeu, irmão, é que nós não vamos viver para sempre nessa terra, mas que Ele vai levar nós para morarmos no céu. Essa é a promessa que queremos, é morar nos céus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Todos acharam? Porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O Senhor sabe preservar os deles. O Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai cuidar de você.
para aquele grande dia. Ninguém vai arrebatar nós da mão do Senhor. Nem a tristeza, nem a angústia, nem a pobreza, nada vai nos separar do amor de Deus. Eu vou te fazer um pedido nessa noite. Eu vou passar o microfone para o pastor. Mas eu queria fazer um pedido para você nessa noite. Você que crê em Jesus, mas não está tendo forças para entregar a vida para Ele conduzir sua vida. Se você quiser, você vem aqui à frente, que Deus vai te dar força para Ele ser Senhor da sua vida. Se você ainda tem vícios, se você ainda tem coisas que desagradam o Senhor, vem aqui à frente e o Senhor vai mudar a sua vida. Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele não quer somente que se você creia nele. Ele quer ser Senhor e Salvador da sua vida. Aceite Jesus como Senhor da sua vida. E essa igreja vai ser grande, e de grandes homens, e de grandes mulheres, e de pessoas cheias do Espírito Santo. Eu te aconselho, não se envergonhe. Dobre o seu joelho diante do Senhor e diga: Senhor, eu quero que o Senhor seja meu Senhor e meu Salvador. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo, e passo a palavra para quem é de toda a autoridade, que é o nosso pastor. Mas entregue sua vida para o Senhor. Não viva mais assim não, acreditando em Deus, mas não deixando o Senhor ser Senhor da sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se você sentir desejo de sair do seu lugar e dobrar o seu joelho aqui, quero convidar os meus irmãos para estarem orando em nome de Jesus. O choro dura uma noite, mas ela vem pela manhã. Eu creio. Cante isso, choro. Ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, cante isso. O choro dura uma noite, mas a alegria, eu creio. Espírito Santo, está aqui os teus filhos, ó Pai. Estão diante do teu altar, que precisam da tua graça, que precisam da tua misericórdia, que precisam, Senhor, do teu favor, que precisam, Senhor, entregar a vida totalmente diante da tua presença. Esses que estão aflitos, necessitados. Eu sei, meu Pai, que o Senhor não é salvador de quem o Senhor não é Senhor. Que o Senhor se torne o nosso Senhor, que o Senhor governe as nossas emoções, o nosso coração, o nosso viver, a nossa vida, Pai. Eu entrego o coração dos meus irmãos na tua presença, age na mente, no coração deles e enche cada um com o teu Espírito Santo. E que eles sejam visitados pelo teu poder e pela tua palavra, que eles sejam visitados pela tua poderosa unção, ó Senhor, em nome de Jesus, que bata em retirada todo mal, que caia por terra todo mal, e que o Senhor visite, Senhor, esses corações. Eles são teus, ó Deus. Ensina os teus filhos a edificar sobre a rocha, sobre a tua palavra, e caminhar glorificando o teu nome. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos exortar, por nos encorajar nessa noite a caminhar em ti. Nós oramos assim no nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, receba a sua bênção, receba a sua vitória. Sai daqui tocado pela unção de Deus, pela presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém?
Você pode dizer glória a Deus? Nós estamos encerrando. Palavra abençoada, né? Os nossos corações. Edifica sobre a palavra de Deus. Que você possa edificar sobre a palavra de Deus, o seu caminhar, sua vida no nome de Jesus. Irmãos, nós temos escola bíblica dominical. Palavra hoje oportuna para dizer esse aviso. Sobre qual fundamento que você está edificando? Rocha ou areia? A rocha significa palavra, Jesus, Bíblia. A areia significa sobre outro fundamento, pensamentos próprios, da nossa vontade. E nós aqui na escola dominical temos aprendido isso. Chegamos no capítulo 5 da carta de Paulo aos Gálatas. Como eu queria que essa igreja estivesse lotada aqui domingo de manhã para a escola dominical que eu vou ministrar. Nós vamos falar sobre legalismo e liberdade cristã. O que é isso? O que é legalismo? É o que os Gálatas e os judaizantes haviam introduzido na mente dos Gálatas. Porque eles precisam praticar coisas para serem salvos. O que é liberdade cristã? O que Cristo fez. E nós vamos aprender sobre legalismo e liberdade cristã. Então venha para a escola dominical, 8h45 da manhã, nós estamos aqui com os joelhos dobrados, 9 horas começa a palavra e 10 horas encerra. Então venha aprender a palavra de Deus conosco, amém? E domingo à noite, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Tem uma cantina abençoada ali, pastel, deve ser queijo e carne moída, é o de sempre. Vocês têm de churros hoje, mas passa lá na cantina em nome de Jesus e seja abençoado e abençoe também. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa noite na tua presença. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, fortalecendo o caminhar deles em ti. Que eles possam ir para casa meditando, mastigando aquilo que foi ministrado aqui. E que isso gere fruto, mudança, transformação na vida de cada um dos seus filhos. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: aplauda ao Senhor, está encerrado, e cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor.